Em especial meu amigo Jeremy, lá na cidade de Santiago, no Chile, ele e toda a sua casa, que estão ali assistindo também, a família Ramires, lá em Balneário Camboriú, que Deus vos abençoe tremendamente também. Nós agradecemos a Deus pelas demais cidades, né, de Caucaia, lá no Ceará, tantos e tantos irmãos que estão conosco aqui ao vivo. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém e amém. E agora vamos então para aquele momento especial que Deus tem para o seu coração e para o meu coração, o momento da palavra de Deus, o ápice de um culto devocional ao nosso Senhor, que é a palavra bendita do nosso Deus. Então abra comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13, aqui o apóstolo Paulo escreve uma linda carta à igreja que estava na cidade de Tessalônica, antiga região do Império Grego-Macedônio, a atual Turquia. Paulo faz duas cartas escatológicas maravilhosas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a escatologia, uma das ciências, das doutrinas maravilhosas da teologia cristã. Escatologia significa últimos dias, últimos tempos, as coisas que ainda hão de vir. Ou seja, a escatologia é o estudo, a ciência, a doutrina que fala acerca das profecias e dos eventos que ainda hão de acontecer. E o nosso tema hoje é muito especial, muito relevante, principalmente nos tempos proféticos que estamos vivendo aqui, que é a gloriosa volta de Cristo. A gloriosa volta de Cristo. Como é que vai ser? Quais são as características dessa volta de Jesus? E aqui, cheio do Espírito Santo, Paulo nos ensina de maneira esplendorosa como é que vai ser esse dia glorioso, onde eu e você, crentes, fiéis ao Senhor, que levam Deus a sério, que vivem a vida da fé e da obediência diante da palavra de Deus, se consagrando, se santificando, buscando mais a presença do Senhor, consertando as coisas na sua vida para agradar o coração de Deus e realmente chegarmos nesse dia glorioso e subirmos com o nosso Senhor aos ares, nesse dia glorioso que estamos aguardando ansiosamente. Eu não sei você, querido, mas eu aguardo ansiosamente a volta de Jesus. Por isso esse tema, a gloriosa volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:13, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Dormir aqui, uma metáfora, um símbolo, tipificando aqui a morte física, não é um sono, um cochilo, mas dormem aqui no sentido daqueles que morreram fisicamente. Como para não vos entristecerdes, continua dizendo Paulo, como os demais, que não têm esperança. E eu e você, glória a Deus, temos esperança em Jesus. 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que palavra tremenda aqui, Paulo falando para mim e para você. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, por que é tão importante, querido, a questão da escatologia, do final dos tempos, da volta de Jesus, da gloriosa vinda de Cristo para a igreja nos dias de hoje? Por que é tão relevante? Por que é tão importante, irmãos? Porque a volta de Jesus, querido, é o ápice da nossa esperança. A volta de Jesus é o apogeu, é o ponto mais alto da teologia cristã. A volta de Jesus, meus irmãos, é o ponto culminante, é a montanha mais alta da história humana.
É o ápice daquilo que Deus planejou para mim e para você. É um dia estar conosco lá no céu, bendito que Ele preparou para nós, esse dia glorioso, maravilhoso, que Deus está aguardando e preparando para cada um de nós. Então é um fato bíblico, querido. 1/3 das Escrituras Sagradas são profecia. Segundo os especialistas, cerca de 28% da Bíblia Sagrada são profecias. Algumas delas já aconteceram, outras estão acontecendo diante dos nossos olhos, como a própria pandemia do Covid. A Bíblia diz em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias. A Bíblia fala disso, irmãos. Nós não somos pegos de surpresa, está na Bíblia Sagrada, é profecia, é o plano profético se desenrolando diante dos nossos olhos. E tudo isso como sinais do céu, para mim e para você, de que Jesus voltará. A história, meu irmão, não está à deriva, ela não está dando voltas, como se não chegasse em lugar nenhum, como pensam muitas vezes alguns filósofos equivocados. Deus, o nosso Deus soberano, Ele intervém na história humana, Ele age na história, e Ele opera maravilhas no meio do seu povo. Então a história humana, querido, ela caminha para uma consumação final, para um momento glorioso, e este momento é a vitória de Cristo e o seu povo, e glória a Deus por isso. Nós que nascemos de novo, nós que fomos regenerados pela graça de Deus, triunfaremos com Cristo, e reinaremos com Ele para todo sempre. Então, meu irmão, preste atenção, o mal não vai vencer no final, o mal não vencerá o bem, preste atenção, a mentira não vai prevalecer contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Mateus 24 também diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Quer você acredite ou não, na volta de Jesus, nos fatos proféticos, naquilo que as Escrituras declaram, meu irmão, esses fatos vão acontecer para a glória de Deus Pai. O diabo, meu irmão, que já foi derrotado na cruz do Calvário, já foi envergonhado ali, conforme diz o livro de Colossenses, no final, a Bíblia Sagrada também diz que ele será lançado, derrotado plenamente e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é um fato, são profecias, eventos que ainda hão de acontecer, que animam o nosso coração de entender que o bem, no final de todas as coisas, triunfará sobre o mal. Mas quais são os aspectos da volta de Cristo? Por que nós podemos aguardar de maneira gloriosa essa volta maravilhosa de Jesus de Nazaré? E antes de entrar nesses detalhes, lendo a palavra de Deus, eu quero orar com você para que Deus ilumine o nosso coração, gere fé no nosso coração, esperança desse dia glorioso. E ó Deus, irmãos, ó Deus querido, que Deus fale conosco, que meus irmãos, que nós tenhamos, que possamos viver essa esperança gloriosa que Deus tem para cada um de nós. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante da palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, essa palavra é para consolo nosso, em meio às dificuldades, às lutas, os tempos de provação, tribulação que nós estamos vivendo. Ó Deus, o que nos anima, Pai, é saber que todos os fatos concernentes à nossa vida como cristãos, como povo de Deus, não se concluíram, Pai, nenhuma epidemia vai triunfar sobre a nossa vida. Quem vai triunfar é Jesus de Nazaré. O mundo tem crise, nós temos Cristo, e Cristo triunfará, e aqueles que estiverem em Cristo, triunfarão sobre todas as coisas, e reinaremos com Ele, para todo sempre. Pai, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, derrama a Tua glória, Pai, chacoalha vidas, traz para perto do Teu coração, conserta situações, promove arrependimento, quebrantamento, conserto com o Teu coração, com a Tua palavra. Pai, Espírito Santo opera e usa o Teu servo poderosamente para o louvor e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero falar nessa noite, queridos, 7 aspectos da volta de Jesus. Qual é o primeiro aspecto que nós vemos na palavra de Deus, que fala acerca da volta de Jesus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus voltará pessoalmente. Jesus voltará pessoalmente, é o primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Ou seja, Jesus não enviará um embaixador no seu lugar. Jesus não enviará um mediador para tentar fazer com que os seres humanos voltassem para Ele. Não, Ele mesmo, diz a Bíblia Sagrada, voltará pessoalmente,
conforme diz a palavra de Deus. Então, assim como ele subiu ao céu, diz Atos 1, versículo 9, do mesmo céu que ele subiu nas nuvens, na grande e gloriosa ascensão de Jesus de Nazaré, da mesma maneira, Jesus voltará em glória, e nas nuvens nos recolherá em glória e nos levará para o céu bendito que ele tem preparado para nós. E isso é tremendo, querido. Lá em João 14 a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, diz o Senhor Jesus. Mas eu vou lá vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós também estejais comigo. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você, querido. E o mesmo Jesus que ascendeu aos céus, descerá em graça e glória para buscar a sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. O mesmo Jesus, amados, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que voltou aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai, ele voltará para buscar a sua noiva, uma noiva adornada, sem mácula, nem ruga, nem mancha, a sua igreja, o seu povo. Jesus voltará para nos buscar. E eu quero te fazer uma perguntinha, querido: você está preparado para a volta de Jesus? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Você tem levado as coisas de Deus a sério ou tem brincado de ser crente, brincado de ser cristão? Você tem se santificado, você tem se consagrado, você tem se dedicado ao Senhor? Nesse período de quarentena, Deus conseguiu revelar a você, extrair de você o seu melhor ou o seu pior? O que você tem feito, querido, onde ninguém está olhando? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Diante de Deus, querido, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. E o primeiro princípio que nós aprendemos é que Jesus voltará pessoalmente. Ele em pessoa voltará para buscar a sua noiva, a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que Jesus voltará visivelmente. De maneira visível ele voltará. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 1,7, que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. É claro que aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo. Nós precisamos entender que a volta de Jesus, a volta gloriosa de Jesus, se divide em dois eventos distintos. O primeiro evento é o arrebatamento da igreja, que pode acontecer antes do período tribulacional, que dura 7 anos proféticos, ou então, conforme nós temos aprendido com o nosso precioso, maravilhoso pastor Valteni, provavelmente no meio da tribulação, ou seja, 3 anos e meio, a igreja estará aqui, passando pelos princípios, chamado princípio de dores, os 3 primeiros anos e meio de juízos, mais leves, mas juízos de Deus sobre a terra, e logo em seguida, os últimos 3 anos e meio é chamado da grande tribulação, onde então Jesus, a igreja já será arrebatada, ou no início da tribulação, nos 7 anos, ou então no meio da tribulação, 3 anos e meio, na metade da tribulação, e aí no final desse período tribulacional ele voltará em glória, no que os especialistas chamam de segundo advento, ou a segunda vinda visível de Jesus, em glória, juntamente com os anjos, juntamente com o seu povo, a sua noiva, a igreja voltará em graça e glória, para estabelecer o reino milenial, o milênio, os 1000 anos proféticos, onde as alianças de Deus se concretizarão sobre a terra. A aliança que foi feita a Abraão, a aliança abraâmica, a aliança que foi feita com o seu povo, de uma terra prometida, a aliança palestínica, a aliança de um trono, de um reino, de um descendente de Davi, a aliança davídica, e a nova e eterna aliança, a aliança do sangue de Jesus, aos redimidos, aqueles que creem na volta do Messias, glorioso, para reinar na terra, para o louvor e glória do seu nome. Então essa segunda vinda será notória, será pública, será inegável, você não tem como negar isso, vai acontecer, é um fato. Ela não ocorrerá nesse segundo advento, onde nós, a igreja, voltaremos com ele, em graça e glória, ela não ocorrerá secretamente. O arrebatamento, sim, a igreja será tomada, a palavra aqui é parousia, ou então é raptada, como alguns teólogos chamam, será raptada da terra, levada aos céus. Lá no céu vai acontecer o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois a noiva de Cristo voltará com ele em glória, nesse segundo advento que nós estamos falando agora.
Essa vinda não ocorrerá secretamente, será vista por toda a terra, diz a palavra de Deus, por todas as pessoas. Será um acontecimento mais esplêndido da história humana. Será um dia glorioso, glorioso para os crentes, de muita alegria gloriosa para aqueles que são filhos de Deus. Mas vai ser um dia triste, tenebroso para aqueles que são ímpios e para aqueles que são incrédulos e infiéis ao Senhor. O terceiro princípio que nós aprendemos, que além de Jesus vir pessoalmente, além de Jesus vir visivelmente, a Bíblia Sagrada diz num terceiro princípio, que eu quero ensinar para vocês, que Jesus voltará audivelmente. Ou seja, será capaz de ouvir a volta de Jesus. A Escritura diz que ouvida a voz do arcanjo, ouvida e ressoada a trombeta de Deus, irmãos, olha só que bênção. Jesus descerá do céu com grande poder e glória. Você está preparado para encarar essa volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje à meia-noite, meu irmão, você está pronto para encontrar com Jesus? É o que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, que eu li para vocês, 4, 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, quer dizer, o próprio Senhor vai dar a ordem, vai ser ouvida então a voz do arcanjo, diz a palavra de Deus, vai ser ressoada a trombeta de Deus, e então Jesus descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os que estivermos vivos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio que nós vamos passar por isso, nós vamos estar vivos no dia do arrebatamento da igreja. Eu creio, você crê aí na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, você acredita nisso? Nós os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, amados, diz a Bíblia, estaremos para sempre com o Senhor. A nossa leve e momentânea tribulação que vivemos hoje, que passamos hoje, situações de dor, situações de sofrimento, lágrima, choro, pranto, mazelas que eu e você enfrentamos aqui e agora, querido, tudo isso vai cessar. A partir do momento do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos santos, tudo será diferente na nossa vida, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí na sua casa, na sua família, juntamente com aqueles que você ama. Glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada está dizendo que Cristo irromperá no meio das nuvens, com um sonido retumbante, e eu e você ouviremos isso, os filhos de Deus ouvirão, as ovelhas de Jesus ouvirão a voz do Supremo Pastor, e com esse som da trombeta de Deus, que vai ecoar em todos os cantos da terra, eu e você subiremos para a glória, para estarmos com Ele. Olha o que diz João 5, 28 a 29, sobre a ressurreição aqui. A Bíblia Sagrada diz, em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão dos seus túmulos, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Glória a Deus. Ou seja, aqueles nossos entes queridos, irmãos preciosos que já morreram, mas que hoje estão lá nos túmulos, ao ouvir a voz de Cristo, ao ouvir o soar dessa trombeta de Deus, os túmulos darão os seus mortos, e aqueles que tiverem feito bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Agora olha o contraponto que vai acontecer 1000 anos depois, no final do milênio. A Bíblia continua dizendo, e os que tiverem praticado o mal, irão ressuscitar para juízo eterno, para condenação eterna. Ou seja, meus irmãos, naquele dia triunfal, nesse dia glorioso, os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual e celestial, igual ao corpo que Jesus tem agora, lá sentado à direita de Deus Pai, como fala Hebreus no capítulo 1, esse mesmo corpo glorificado que Jesus tem, nós teremos também um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados nesse corpo, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados
para encontrarem com o Senhor nos ares. Oh, meu irmão, que coisa tremenda, que dia glorioso será esse dia. Eu estou ansiando esse dia glorioso. E você, irmão, como é que está o teu coração? Está pegado a essa terra, as coisas desse mundo? Ou o teu coração está ansiando a volta de Cristo, desejando estar com Ele, desejando encontrar com o amado da nossa alma, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Ó, que dia glorioso nos aguarda! O dia do arrebatamento da igreja, o dia da volta de Jesus, o dia da ressurreição dos santos. Olha como Paulo também traz uma outra revelação tremenda em Filipenses 3, de 20 a 21. Ele diz assim: pois a nossa pátria, irmão, é a palavra de Deus para mim e para você, a nossa pátria está lá nos céus, não é aqui. A gente fica vendo na internet o povo brigando, é Bolsonaro, é Lula, não sei o que, é Brasil. Irmão, para com isso, para de ficar brigando por causa dessa pátria aqui terrestre. Vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa, vai orar, vai buscar a Deus. Para de ficar batendo boca por causa de política na internet. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você: pois a nossa pátria está lá nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. É lá que é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos, estrangeiros. A Bíblia diz: o Senhor Jesus, é Ele que é o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, da sua glória, diz a palavra de Deus. Ou seja, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. A Bíblia Sagrada está dizendo que esse corpo que você tem, que às vezes tem alguma enfermidade, que está susceptível, né, a um Covid, a uma virose, a uma dengue que tem assolado, só que no Paraná, mais de 120 mil casos, mais de 1.300 pessoas com esse Covid, né, centenas de pessoas morrendo, no mundo mais de 200 mil pessoas já morreram, mais de 2 milhões de pessoas já contaminadas. Querido, o nosso corpo é frágil, o nosso corpo é vulnerável, esse corpo é matéria, é vaso de barro, diz a palavra de Deus, mas um dia esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo que é corruptível se revestirá de imortalidade, e nós seremos assim como Ele é. Imagina esse dia, eu e você entrando nos portais eternos, entrando no céu, Jesus nos recebendo de braços abertos, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado, vinde. Olha que coisa tremenda, querido, nós o veremos como Ele é, face a face. Veremos e olharemos naqueles olhos, veremos na sua mão as marcas do cravo, olharemos no seu costado a marca da lança, ainda está no corpo de Cristo até hoje, mesmo glorificado, para que quando você chegue no céu, você se lembre, olhando para as mãos de Jesus, que você está lá por causa da obra dele na cruz do Calvário. Querido, o quarto princípio que nós aprendemos é que Jesus voltará repentinamente, Ele voltará pessoalmente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente. Mas o quarto princípio que nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, é que Jesus voltará repentinamente, ou seja, a qualquer momento. Existe uma teoria dentro da escatologia, que é a teoria da iminente volta de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que será num lapso de tempo rapidíssimo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, vai ser num abrir e fechar de olhos. Ou seja, de maneira repentina. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51, 53. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aqui morte física, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Olha que glória, que coisa tremenda. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, o corpo mortal, se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, que a sua vinda será como um relâmpago, que risca os céus da terra, abrindo um facho de luz, do ocidente para o oriente. É o que diz Mateus 24, 27. Vai ser algo rápido, algo tremendo, vai ser com a rapidez que o Filho do Homem virá, irmão.
Não vai dar tempo de consertar, você já vai ter que estar em dia com o Senhor. Quando Ele vier, não haverá mais tempo para se preparar. Você já tem que estar preparado para encontrar com Ele. Temos que estar prontos, meus irmãos. Temos que estar prontos, meus irmãos, andando vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vigia, meu irmão, seja sóbrio, seja prudente. Quem não tiver com azeite nas suas botijas, nas suas lâmpadas, ficará de fora das bodas do Cordeiro. Querido, eu não quero que você fique de fora, por isso a importância dessa palavra para mim e para você. Que eu não fique de fora, que você não fique de fora, que estejamos cheios desse azeite, desse óleo do Espírito Santo na nossa vida, para quando o Filho do Homem, o noivo voltar, nós sejamos como aquelas virgens prudentes que guardaram o azeite nas suas botijas. E quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam acesas para receber o seu noivo para esse dia glorioso que é a volta de Jesus. Em quinto lugar, irmãos, Jesus voltará inesperadamente. Jesus voltará inesperadamente. O que quer dizer isso, pastor? Está lá em Mateus 24, 42 a 44, a Bíblia diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Meu irmão, como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa espiritual, o teu corpo diante de Deus? Como é que você tem tratado a tua vida com dignidade, com honra, com santidade, com respeito? Hoje a gente vê um bando de crentes se expondo em redes sociais, se prostituindo, caindo na imoralidade, fazendo um monte de coisa errada. Irmão, não faça isso. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem o teu corpo, é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: se o pai soubesse que horas o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não deixe o diabo arrombar a tua casa, não deixe o diabo arrombar a tua vida, não deixe o diabo arrombar o seu coração. E a Bíblia Sagrada continua dizendo: por isso, ficai também vós apercebidos. Apercebido fala de ficar ligado, de discernir os tempos que estamos vivendo, de agir com sabedoria, porque a hora em que não cuidais, diz a Bíblia Sagrada, o Filho do Homem virá. Ou seja, na hora que você menos pensar, aí que Ele virá. Aí que Ele vai vir para nos buscar. Então não será um dia óbvio. Não será, porque nós não sabemos, diz a Bíblia Sagrada, nem o dia, nem a hora. Nós precisamos estar vigilantes. Será como nos dias de Noé, diz a Bíblia Sagrada, quando as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui está falando das festas mundanas, né? Do piseiro, da confusão, daquela vida desregrada, desgovernada, dos vícios, nas compulsões. Quantas e quantas pessoas vivendo uma vida desgovernada, na carne, seguindo as paixões infames desse mundo, querido. São os dias de Noé. Uma vida desregrada, desnorteada, sem o controle do Espírito Santo, sem o Espírito Santo ter controle, guiando as suas vidas em consagração, em santificação e honra diante de Deus. A Bíblia diz: subitamente chegou o dilúvio, o juízo de Deus chegou. O que para nós, profeticamente, é o período tribulacional. Chegou o dilúvio e as pessoas não puderam escapar, exceto Noé e a sua família. Sabe por quê, queridos? Porque eles se abrigaram na arca, e a arca é um símbolo de Jesus. Jesus é onde nós somos preservados. Jesus é aquele que nos salva dos dias de tribulação e do juízo que virá sobre essa terra. A arca também, dizem os especialistas em Bíblia, é um símbolo da igreja. Ou seja, quem está fora da igreja, meu irmão, está susceptível ao juízo de Deus. Quem está fora da igreja, cujo cabeça é Jesus e nós somos o corpo de Cristo, está vulnerável ao juízo de Deus sobre a terra. Por isso se abrigue na arca de Deus, que é Jesus e que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Não durma, meu irmão, o sono da morte, mas não, fique vigiando. Não seja um cristão nominal, ou um cristão de boca para fora, ou um cristão aparente, só de fachada, não. Vigia, meu irmão, Jesus está voltando. O sexto princípio que nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, é que Jesus voltará inescapavelmente.
Jesus voltará inescapavelmente. Ou seja, ninguém vai conseguir escapar da volta de Jesus. É o que diz 1 Tessalonicenses 5, a partir do primeiro versículo. Aqui Paulo nos fala o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. De novo aqui, o termo ladrão da noite. De noite, né? Ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Juízo aqui, tribulação em outras palavras. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Vou repetir: e de nenhum modo escaparão. Então nós vemos aqui que Jesus voltará inescapavelmente. Ninguém pode deter, meu irmão, o Filho de Deus. E essa é a verdade de Deus. Os falsos mestres, por mais que os falsos mestres de alguma maneira tentem deturpar a palavra de Deus, por mais que os céticos, aqueles que não acreditam nas coisas sobrenaturais, na palavra de Deus, nas escrituras, no mundo espiritual, por mais que os céticos neguem essa verdade, ninguém pode escapar do Filho de Deus. Ele voltará, meu irmão, para julgar as nações e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Meu irmão, você quer estar em Cristo, com Cristo, ou debaixo dos pés de Cristo? Meu irmão, ou você se ajoelha hoje em oração, quebrantamento, humildade, sabe, num espírito contrito, humilhado diante do Senhor, e Deus ao seu tempo te exaltará. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. Ou então, meu irmão, você vai estar debaixo dos pés de Jesus, de joelho dobrado, mas aí vai ser tarde, vai ser lá na ressurreição final, no juízo do grande trono branco, onde todo joelho terá que se dobrar diante do Rei dos Reis. Só que daí já vai ser tarde, porque vão ser condenados, seus nomes não serão encontrados no livro da vida, e eles serão julgados mediante os livros que serão abertos, e conforme as suas obras serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Que Deus nos livre de estarmos debaixo dos pés de Jesus, mas que estejamos como o corpo de Cristo, ao lado dele, juntamente com ele, governando e reinando em glória, no reino milenial de Jesus de Nazaré. Ele voltará, querido, sabe para quê? Para reinar para sempre, juntamente com o seu povo, com a sua igreja, com o seu povo, que é tanto a igreja quanto os fiéis de Israel. O Israel espiritual, que é a igreja, e o Israel natural, que se converteu a Deus e que foi fiel a Deus de alguma maneira. Ele voltará para governar nessa terra, a partir de Jerusalém. De Sião virá toda a palavra de Deus, e ele reinará com seu cetro de glória, seu cetro de ferro, com mãos poderosas e gloriosas a partir da cidade de Jerusalém. E em sétimo e último lugar, querido, Jesus voltará gloriosamente. Por isso o título dessa mensagem hoje: a gloriosa vinda de Cristo. Jesus voltará gloriosamente. Se você quer experimentar nessa terra o melhor de Deus para mim e para você, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Jesus de Nazaré, o Filho do homem, o Filho de Deus, que voltará de maneira gloriosa, querido, você precisa estar em Cristo, você precisa estar consagrado, você precisa estar santificado. Esse mesmo Jesus que na primeira vinda, na sua encarnação, quando o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio com as sandálias da humildade, agora ele voltará na segunda vinda em glória, mostrando toda a sua majestade, o seu poder e a sua glória. Todo o seu poderio será manifesto. Mateus 25, 31, a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o Rei dos Reis aos que estiverem à sua direita, as ovelhas:
Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, deixa eu te perguntar, baseado nessa palavra, você é cabrito ou é ovelha? Ovelha obedece, ovelha é mansa, ovelha é tranquila, ovelha ouve a voz do pastor e segue o pastor. E o pastor aqui, eu não estou falando de mim, ou do presbitério aqui, também é importante isso, obedecer a nossa liderança espiritual, estou falando de ouvir a voz de Jesus. A palavra de Jesus, a ovelha conhece a voz do seu mestre, do seu pastor e segue, com mansidão, com uma atitude obediente, segue a voz do seu mestre, porque o Senhor é nosso pastor, Salmo 23, e nada nos faltará. Mas tem muita gente, dentro da igreja, irmão, tem muita gente que é cabrito, rebelde, desobediente, gosta de dar chifrada nos outros, gosta de machucar os irmãos que estão chegando na igreja, gosta de fofocar, gosta de falar mal dos outros. Meu irmão, você é cabrito ou você é ovelha? Nesse dia glorioso, a Bíblia diz que Jesus vai separar quem é cabrito rebelde, cabrito ferino, cabrito que gosta de bater nos outros, cabrito que gosta de aprontar, de levar a vida do seu jeito, das ovelhas que são mansas, obedientes e fiéis ao pastor e bispo das nossas almas, Jesus de Nazaré. Meu irmão, Jesus virá com toda a sua majestade para matar o anticristo, diz a palavra de Deus, com o sopro da sua boca. Jesus voltará acompanhado de milhares de anjos. E glória a Deus, querido, eu quero estar junto com você nesse dia glorioso. Irmãos, nós não vamos voltar de Ferrari, nós não vamos voltar de avião nem de helicóptero. A Bíblia diz que nós voltaremos a cavalo, né? com miríades de anjos juntamente conosco. A igreja voltará com Cristo, ele num cavalo branco, e nós juntamente com ele, com todas as hostes angelicais, voltaremos em glória para a implantação do reino milenial nessa terra. Ele virá também para lançar no lago de fogo e enxofre o dragão, o diabo aqui, o anticristo também, e o falso profeta, além dos ímpios, os incrédulos, aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, como eu já falei. Também a morte, diz a Bíblia Sagrada lá em 1 Coríntios 15, o último inimigo será vencido. Glória a Deus, triunfaremos em Cristo, o nosso Jesus poderoso. Então lembre-se desses 7 princípios. Jesus voltará pessoalmente, Jesus voltará visivelmente, Jesus voltará audivelmente, Jesus voltará repentinamente, Jesus voltará inesperadamente, irmãos, Jesus voltará inescapavelmente, e Jesus voltará gloriosamente. Você está preparado para esse dia? Você tem azeite na sua lâmpada? Como é que está o Espírito Santo na tua vida? Como é que está o teu coração com relação ao pecado? Como é que está o teu coração com relação a Deus, irmãos? Prepare-se, porque Jesus virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando esse dia glorioso, a volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, onde reinaremos com Ele para todo sempre, para o louvor e glória do nome do nosso Deus. Deixa eu orar por você agora. Logo em seguida o Ricardinho vai estar cantando um louvor, uma adoração, que o Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome está me chamando, né? O Senhor está me chamando, o meu nome a chamar. Esse Rei glorioso está voltando. Então cante conosco logo em seguida, após a minha oração. Se prepare, Jesus está voltando. E põe em ordem a tua vida, a tua casa, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro esse momento, essa palavra que será ouvida em muitos cantos, através da internet, através, ó Deus, de todos esses meios de comunicações eletrônicos, ó Deus, onde tantas vidas são chacoalhadas, abençoadas e tocadas pelo poder de Deus. Pai, nós estamos aqui para a glória de Deus, nós vivemos para a tua glória. Sela essa palavra com poder, ó Deus, que vidas sejam transformadas, tocadas, corações que estavam desviados, voltem ao aprisco do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Senhor, aqueles que estão longe do Senhor, que têm uma experiência de novo nascimento, de regeneração, abram o seu coração, recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, estejam em Cristo, preparados, santificados,
consagrados, abandonando a vida errada, o pecado, a sujeira desse mundo, ó Deus, se lavando pela Tua palavra, ó Deus, sendo no seu interior o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e a Tua glória venha sobre eles, curando, restaurando, operando maravilhas e preparando-os para aquele dia glorioso. Que, ó Deus, como diz a Tua palavra no final de Tessalonicenses, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o corpo dos meus irmãos, a alma dos meus irmãos, o espírito de cada um deles, para o dia glorioso do retorno de Jesus de Nazaré. Senhor, é o que eu te peço de todo o coração, como servo Teu, que o Senhor honre, ó Deus, essa palavra seja glorificada através de conversões e restaurações de vidas para o louvor e glória do Teu nome, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, mas ela há de cumprir o propósito pela qual ela foi estabelecida no Teu coração. Que essa palavra opere, haja poderosamente em cada vida, em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Vamos cantar juntos com o nosso querido obreiro Ricardo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quando estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Então vem, Ele vem, não há tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. E vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar.
Ele vem, e não há tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.